Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Sara, eu sou fisioterapeuta e tô aqui hoje para apresentar para vocês o Pod Neuro, o podcast da fisioterapia neurofuncional. A gente vai conversar um pouco sobre o trabalho com os adolescentes. Quais são os cuidados e o que a gente tem que fazer quando a gente vai atender adolescentes, pensando, né, no que a gente tem aí de evidência científica e das curiosidades também que os pais trazem durante os atendimentos. A primeira questão que eu quero levantar aqui é: quando a gente atende o paciente neurológico, criança e adulto, a gente tem muitas vezes os objetivos bem claros. Com a criança eu vou brincar, com o adulto eu vou trabalhar a função através de coisas mais lúdicas ou não, através de movimentos funcionais e de repetições, por exemplo. E com o adolescente, como é que isso funciona? Uma das coisas que eu procuro fazer nos meus atendimentos e trabalhar muito com os pais é viver a adolescência dessa pessoa que naquele momento está com alguma deficiência ou alguma limitação na funcionalidade. Porque a adolescência, ela também é uma fase que deve ser respeitada e que tem as suas características, que não são tão comuns à infância ou à vida adulta. Ela tem as suas características próprias. Uma das coisas que vale a pena lembrar aqui é quando a gente está atendendo, né, um adolescente, será que a gente deve brincar? O que que a gente deve fazer? Ainda mais se esse paciente é um paciente com um pouco mais de comprometimento cognitivo, intelectual, psicológico, emocional, físico, né? Se é um paciente com paralisia cerebral, GMFCS 4 e 5 ou não verbal, quais são os limites que a gente tem que ter e o que que a gente pode ultrapassar para estar trabalhando o adolescer? Trazendo alguns exemplos, eu acredito que seja bem viável, bem possível e bem importante que quando a gente trabalhe com os adolescentes, a gente viva aquela fase da maneira mais saudável possível, como por exemplo, quando a gente atender uma menina, por mais grave não verbal que seja essa pessoa e que tenha a questão sensorial e motora comprometida, a gente deva trabalhar, por exemplo, maquiagens, brincadeiras adequadas para a idade, sons, músicas, estimular essa pessoa a estar vivenciando aquela fase e os pais também. Trabalhar um pouquinho da vaidade, trabalhar um pouquinho, hã, manuseios diferenciados para que a gente consiga colocar uma roupa mais de adolescente, mostrar para os pais que muitas vezes aquela fase também traz alterações, físicas, né, que pode estar reverberando no dia a dia, como por exemplo, a questão do clônus, por ter um aumento ali da muscu do osso, né, que muitas vezes a musculatura acaba não acompanhando e isso acontece em todos os adolescentes, mas nos nossos que são pacientes neurológicos traz uma alteração, né, então quando o osso cresce e o músculo não acompanha, acaba tendo um estiramento desse músculo em vários momentos do dia, o que pode aumentar o clônus, principalmente dos membros inferiores desses nossos pacientes, então abordar isso com os pais. Outra questão bem importante e que pode estar, influenciando aí na rotina, né, desse adolescente, é a questão, por exemplo, das deformidades e encurtamentos. Nessa fase, o adolescente está tendo um estirão de crescimento, né, a menina está começando a menstruar ou já está menstruando, tem as questões hormonais que também podem aumentar o número de crises convulsivas, que a gente sabe que na adolescência é uma das fases delicadas e que isso acontece. Quanto à questão do crescimento ósseo, é nesse momento que a gente tem que sim trabalhar com muita ênfase para diminuir, minimizar as escolioses e as deformidades ósseas, os pés equinos, né, os joelhos varos ou valgos. A gente tem que se concentrar muito nisso e orientar muito os pais. A questão da coluna, né, as costelas devem estar bem alinhadas, a gente proporcionar uma respiração adequada, para que esses adolescentes consigam ter um desenvolvimento pleno e saudável, né. Explicar para os pais que é um momento que devem sim consultar para verificar as questões das crises convulsivas, por exemplo. E o fisioterapeuta tem o papel aí de estar protegendo os ossos e as articulações para que não criem deformidades a partir do encurtamento que pode acontecer se esse paciente fica numa posição mais estática muito tempo durante o dia, né. As tendências das escolioses dessa pessoa tá mais para um lado ou tá mais para o outro durante o dia, a gente usar
recursos sensoriais, faixas abdominais, orientar os pais a fazer adequações ali com almofadas da casa mesmo, coxins que a gente pode fazer com toalha, com cobertor para alinhar essa postura. Os artigos trazem, depois eu vou deixar aqui um link com os artigos que eu li sobre isso, né, sobre essas alterações ósseas, essas deformidades que podem acontecer e o clonus, que pode aumentar nessa idade. E quando é um menino, o que que a gente pode trabalhar visando essa questão do adolescer, né, porque eu falei ali de maquiagem, de questões mais lúdicas voltada para adolescente e menina. Um menino a gente pode trabalhar a questão do futebol, de música também, de assistir algum jogo com o pai enquanto a gente está fazendo a físio. Se o pai não gosta de jogo, gosta de videogame, né, a gente fazer aquela brincadeira de deixar um videogame que não fica plugado ali, um controle, para que a criança, o adolescente consiga brincar ali com o pai. Isso é importante, proporcionar esse momento. Por mais que muitas vezes as pessoas achem que essa criança mais grave não está interagindo, a gente tem que estimular, porque é a partir do que a gente acredita que nasce muitas vezes algum potencial. O fisioterapeuta tem que ser e deve ser o último marinheiro sempre. Então a gente tem que estar lá firme e forte incentivando essa família a participar do processo, a aproveitar aquela pessoa no seu máximo, a identificar os potenciais, né, e reduzir os danos que a adolescência pode trazer e, ao mesmo tempo, explorar os potenciais que a adolescência pode trazer. Tirar dúvidas dos pais, indicar coisas a serem feitas, pesquisar, sair da monotonia. Então esse é um dos papéis do fisioterapeuta. Colocar essa criança em pé sempre que possível, adaptar jogos, trazer alguma coisa de interesse, luminosidades, questões sensoriais, esse é o nosso papel. Falando ainda sobre o adolescente, nessa fase o que que acontece? O osso cresce, o músculo começa a esticar, que nem um elástico, no limite, e o cérebro começa a reagir a essa tensão, o que causa um aumento, né, do clônus e da espasticidade. O osso vai crescendo no ritmo natural, mas o músculo não acompanha isso, né. Isso acontece com os adolescentes no geral, que pode causar os Guttschlatter, que é quando a tuberosidade anterior da tíbia é tracionada, e aí esse acidente ósseo fica um pouquinho mais protuberante, né. Quando os adolescentes têm dores nos joelhos por causa do crescimento, mas nos nossos adolescentes, isso acontece de uma maneira mais exacerbada. E aí a gente percebe, como eu falei anteriormente, né, um erro de comunicação do cérebro com o corpo, que pode ser o clonus. Imagina que a gente tem um sensor de presença que está desregulado. Qualquer ventinho vai fazer essa luz acender, né, a luz que funciona com um sensor de presença. E o clonus é esse sensor. Então quando a gente tem um reflexo de estiramento, por causa desse encurtamento muscular e o crescimento ósseo mais exacerbado, fica muito sensível, né, pra disparar o clonus. Além disso, a gente tem uma questão muscular que tende a ter mais fibrose, porque esse músculo muda de textura. Ele começa a ter mais depósito de colágeno e de gordura. Então ele deixa de ser uma mola macia que responde às forças que a gente faz trabalhando com esse adolescente, e começa a ficar um pouco mais rígido, essa corda fica mais rígida. O que torna também os nossos exercícios mais cansativos e facilita o aparecimento das dores, dos desconfortos, né. Os adolescentes por si só já têm uma postura piorada, né, por diversos fatores aí, se a gente vai numa escola e vê, ficam mais curvados, mais introvertidos e isso muda a postura. No nosso adolescente isso também vai acontecer e vai gerar outras coisas. E não é uma piora da lesão do cérebro, isso é importante lembrar. Mas é o corpo lutando contra as novas leis da física, né, mais peso, membros mais longos, músculos mais curtos em relação ao osso. E estudos que estão publicados, né, na revista Nature, por exemplo, já trazem que a adolescência é uma janela crítica, onde a gente pode ter aí um aparecimento de clonos, de movimentos reflexivos,
né. E é por isso que muitas vezes os médicos lançam mão de toxina botulínica, a gente começa a usar algumas órteses para facilitar o alinhamento postural ou outros recursos de tecnologia assistiva. É importante a gente lembrar que a lesão do cérebro, ela é estática, ela não vai mudar, mas que a questão musculoesquelética é dinâmica e progressiva. E o que a gente tem de mais moderno na literatura traz, né, essas alterações. Eles nos revelam que essas discrepâncias dos crescimentos dos diferentes sistemas no corpo trazem alterações no dia a dia da função, principalmente a questão ali da arquitetura muscular, né, que a gente acaba sofrendo muito com isso no trabalho. Ainda a gente pode lembrar das questões da puberdade ali para os pais principalmente, né, e para nós, porque para o nosso atendimento isso aí interfere demais. A questão do humor, porque os hormônios estão a mil, então o humor vai modificar. Nem sempre eles vão querer fazer o que a gente quer no atendimento, e isso a gente já está acostumado, porque a criança e o adulto também é assim. Mas o adolescente é de outra maneira, não quer participar, então a gente tem que conversar, né, trazer esses gatilhos positivos para conseguir trabalhar na terapia, ver o que que eles gostam de fazer. E como eu sempre lembro, mesmo que seja não verbal, que tenha alguma questão sensorial, a gente tem que manejar isso de maneira adequada, para que a gente consiga compreender melhor em que situação eles estão e como que a gente pode levar esse tratamento adiante da maneira mais adequada possível. Então esse foi o nosso episódio de hoje, o manejo do adolescente na fisioterapia neurofuncional. Eu vou deixar na descrição, os artigos que foram usados e se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem contribuir, mandar o seu relato, tanto a família quanto o paciente, quanto o fisioterapeuta que atende esse adolescente, pode estar enviando para o saradalauba@gmail.com. O link vai estar também aqui embaixo, né, para enviar. Um beijo e até o próximo.